Na visão calvinista, em última análise, Deus, ele acaba sendo como que o único agente do universo, porque ele é a causa primária. Nós, as causas secundárias. Só que, em última análise, perceba que se Deus, por exemplo, tirou o dom da perseverança de Adão, de modo que ele não tinha como fazer outra coisa a não ser cair em pecado. Ele não tinha condição real de fazê-lo. Calvino vai dizer que tinha, ele podia coisa nenhuma, como a gente buscou provar, ele não tinha como fazê-lo. Então, em última análise, o homem acaba funcionando como se ele fosse uma alavanca. Deus move aquela alavanca, essa alavanca move a pedra, mas a culpa é da alavanca. Então, em última análise, a maneira como o calvinismo vê Deus, essa perspectiva unicausal, pancausal, como eu mencionei brevemente e citei Sim. aí, vai tornar Deus, em última análise, como o único agente no mundo. Peraí, mas Deus não é o único agente. Eu sou um agente moral, você é, as pessoas que nos ouvem. Isso envolve, inclusive, a resposta a uma das perguntas que calvinistas frequentemente fazem a nós arminianos. Mas quem colocou o futuro lá para que Deus possa ver? Bom, Deus e os homens colocaram o futuro lá. Deus não é o único agente que existe no universo. Ele é o agente supremo, soberano, criador dos céus e da terra, tem todas as coisas no seu controle, mas assim existem agentes, quer angelicais, quer humanos. Então, Deus, todo o curso da história com os homens. Todo o curso da história foi permissão de Deus, ele foi permitindo e deixando que isso acontecesse. Todo curso não. Tem coisas que Deus decreta, certo. Ativamente. Por exemplo, Deus decretou criar o mundo. Não consultou ninguém, não permitiu. Ele criou ativamente. Deus decretou colocar Adão e Eva no jardim do Éden. Não tem nenhuma permissão. Em razão de Deus prever o pecado, Deus decretou enviar Jesus na sua segunda vinda. E assim por diante. Agora, esse é um ponto importante. O fato de Deus, por exemplo, eu vou trabalhar algo que eu admito e não tenho nenhum problema com isso. Certo. O fato de Deus determinar, por exemplo, que o Carlos nascesse no Brasil e não em outro país. E nascesse particularmente dentro do Brasil, em São Paulo. E dentro de São Paulo nascesse em São Caetano. E dentro de São Caetano fosse filho do seu Augusto e da dona Antônia. E tivesse essa cutis branca, e tivesse olhos com essa cor que eu não escolhi. Eu concordo que Deus fez tudo isso. Vírgula. Mas disso não se segue que porque Deus determinou que eu nascesse aqui, tivesse tais características, que ele determinou também os meus atos. Porque se Deus determina atos livres, esses atos são tudo menos livres. Atos livres determinados é uma contradição flagrante. Se os atos são livres, não são determinados. Se são determinados, não são livres. Mas o que vai dizer o calvinismo? Deus determina os atos de todo mundo, inclusive de Adão. Mas ao mesmo tempo ele foi livre para fazer aquilo. Não, ele nunca foi livre para fazer aquilo. Então...